Se você quer saber a diferença entre condutores elétricos e isolantes, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Primeiro vamos falar dos condutores elétricos. Se por acaso eu tenho um fio de cobre, o que acontece? Se eu submeter um elétron a uma diferença de potencial, eu consigo fazer ele se movimentar de uma extremidade à outra. Por quê? Porque esses elétrons têm liberdade de movimentação. Eles são elétrons livres. Então eu consigo movimentar ele por todo esse corpo aí, que é um material condutor. Outros exemplos, temos alumínio, que eu consigo também fazer os elétrons se movimentarem por todo o corpo. O ferro, a mesma coisa. Então, como definição de condutores elétricos, vamos colocar da seguinte maneira. Condutores elétricos são materiais que apresentam portadores de cargas elétricas com grande liberdade de movimentação. Quais são esses portadores de carga? São os elétrons e os íons, tanto íons positivos quanto negativos. Lembre-se, pessoal, que os prótons estão presos lá no núcleo do átomo. Eu também coloquei aqui outros exemplos aí que são importantes para vocês. No caso aqui, o latão, o ouro, a água mineral. Pessoal, atenção aqui na água mineral. Quando a gente tem água pura, não conduz eletricidade, certo? Mas a água mineral, por ter vários sais, então tem condução de eletricidade, tá bom? Eu coloquei aqui também gases ionizados, grafita, prata, soluções eletrolíticas, entre outros materiais aí que também são condutores. E a gente vai dividir esses condutores em 3 tipos. Quais são eles? O primeiro tipo, ou condutores de primeira espécie, são aqueles onde os portadores de carga que se movimentam são os elétrons, tá bom? Aí a gente tem aqui os condutores de segunda espécie. Nesse caso, quem se movimenta são íons, tanto positivos quanto negativos. E os de terceira espécie é que vai se movimentar tanto o elétron quanto o íon, tá bom? Então, basicamente, a gente vai dividir em 3 tipos esses condutores. Quando eu eletrizo um material condutor, os elétrons conseguem se movimentar com facilidade dentro dele, já que eles têm liberdade para isso. E esses elétrons sempre vão buscar o quê? Uma situação de equilíbrio eletrostático. De tal maneira que a carga em excesso daquele corpo sempre vai estar distribuída na superfície externa dele, certo? Então, por exemplo, se eu tenho lá um corpo que eu tirei elétrons, os elétrons restantes vão se movimentar de tal maneira que a carga em excesso vai ficar aqui na superfície. No caso aqui, esse corpo está eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons. Perceba que quanto mais pontiagudo for o local, mais carga acumulada vai ter. No caso, aí, carga em excesso. A mesma coisa vai ocorrer se eu der elétrons para um corpo. Aí ele vai ficar com excesso de elétrons, esses elétrons vão se movimentar, buscando esse equilíbrio eletrostático, e vão, no caso, ser repelidos até ficarem todos na superfície. De novo, quanto mais pontiagudo, mais carga em excesso vai ter. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula só sobre o poder das pontas, futuramente aqui no nosso curso de eletrostática. Agora vamos falar o que acontece com um condutor quando você aterra ele. Ou seja, você vai pegar um corpo eletrizado, esse corpo é um condutor de eletricidade, ou seja, os elétrons se movem com facilidade. Eu vou ligar um fio condutor a ele, e esse fio condutor vai estar ligado ao solo. Qual que é a ideia aí, pessoal, desse fio terra? É o seguinte, neutralizar esse corpo. Mas como que eu vou neutralizar esse corpo? O próton não pode sair aqui dele, certo? Então vai ter que vir elétrons para esse corpo. E da onde que vai vir esses elétrons? Do solo. Então, nesse caso, os elétrons sobem para o condutor eletrizado. De tal maneira que vai vindo elétron, até ficar a mesma quantidade de prótons e elétrons e esse corpo neutralizar. Agora, se por acaso eu tenho um corpo condutor que está com cargas negativas em excesso e eu ligo um fio condutor a ele ao solo, agora os elétrons vão sair do corpo e ir para o solo, de tal maneira que esse corpo aqui vai neutralizar.
Isso é instantâneo, pessoal, é muito rápido. Então, se eu tenho um corpo positivo, sobe elétron para ele neutralizar. Se eu tenho um corpo negativo, desce elétron para o solo para ele ficar neutro. Só ficar aí com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Agora vamos falar dos isolantes elétricos, ou como podemos chamar também de dielétricos. No caso aqui, eu coloquei a borracha como um dos exemplos. Pessoal, os elétrons dentro da borracha têm muita dificuldade de movimentação. É como se eles estivessem presos dentro de uma jaulinha. Eles só podem se movimentar dentro daquela jaulinha. Eles não conseguem, por exemplo, sair de uma extremidade até a outra ali da luva de borracha, por exemplo. Então a gente fala que tem uma resistência muito alta à movimentação aí desses elétrons, tá bom? Ao contrário aí dos condutores, que a resistência é bem baixa e eles se movem aí com facilidade. Outro exemplo é o vidro, onde os elétrons têm dificuldade de movimentação também. A cerâmica, outro exemplo. Plástico. Então, definição de isolantes elétricos ou dielétricos. São corpos onde não existe liberdade de movimentação para portadores de carga. Então, os elétrons não se movem com facilidade lá dentro. Aqui, como eu falei para vocês, outros exemplos que eu coloquei. Ó, água pura, madeira, lã, o ar, o isopor. Pessoal, já pararam para pensar que se o ar fosse condutor de eletricidade, vocês iam estar tomando choque a toda hora, né? Pessoal, o que acontece quando eu eletrizo um isolante? Pode ser por atrito mesmo. Atrito lá dois materiais, de tal maneira que eu retiro elétrons de um e o outro vai ganhar elétrons. Certo? Sempre a carga em excesso vai ficar naquele local onde ocorreu a eletrização. Então, por exemplo, se eu eletrizei a ponta aqui desse material isolante, a carga em excesso vai ficar nessa ponta, porque os elétrons não vão se movimentar aqui como nos condutores. Então, no caso aqui, esse corpo ganhou elétrons e os elétrons ficaram onde ele foi eletrizado. A mesma coisa acontece se eu tivesse retirado elétrons do corpo, certo? Então, se eu retirei elétrons aqui dessa ponta, essa ponta que ficou positiva, a carga em excesso vai ficar naquela ponta, certo? Já que os elétrons não têm liberdade de movimentação para a redistribuição dessa carga. Agora vamos fazer alguns exercícios aí sobre isolantes e condutores elétricos. Questão 1. Considere os materiais: borracha, porcelana, alumínio, nylon, vidro, ouro, mercúrio e madeira. Assinale a alternativa abaixo, no qual os 3 materiais citados são bons condutores. Pessoal, quando falar de condutor, o exercício geralmente dá um monte de metal para vocês, para facilitar aí a resposta. Então, no caso aqui, ó, a gente sabe que o alumínio é um metal, a gente sabe que o ouro é um metal e o mercúrio é um metal, apesar de estar líquido na natureza. Então, a resposta correta é 3, 6 e 7. Letra D de dado. Vamos agora à questão 2. Um condutor eletrizado positivamente está isolado. Ao ser ligado à Terra por meio de um fio condutor, ele se descarrega, em virtude da subida da seguinte partícula proveniente dessa ligação. Pessoal, se o corpo está eletrizado positivamente, eu ligo ele à Terra, vai começar a subir elétron, que é carga negativa, até esse corpo se neutralizar, ou seja, ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o que vai subir aqui é o elétron. Lembra que é sempre o elétron que se movimenta. O próton não sai do lugar, porque ele está lá no núcleo do átomo. Questão 3. Considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula. Carregando a esfera com um certo número n de elétrons, verifica-se que... Então, pessoal, você tem uma esfera metálica, ela é oca, e aí você vai eletrizar ela, que ela vai ganhar uma certa quantidade de elétrons, uma quantidade n. Lembra que eu comentei com vocês que os elétrons vão se movimentar buscando o equilíbrio eletrostático? E eles vão sempre para onde, essa carga em excesso? Para a superfície. No caso, a superfície externa. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Os N elétrons excedentes se distribuem na sua superfície externa. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!